Salve, salve, povo santo! Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast da Paróquia Santo Antônio. Aquele podcast online que pode te levar à santidade. Eu sou Arthur, pastorando da comunidade Nossa Senhora de Nazaré. E eu sou Paula, discípula da Missão Galileia. E hoje nós estamos aqui para falar de algo de um tempo maravilhoso. Um tempo de santificação, um tempo de purificação. Convertei-vos e crede no Evangelho. E esse tempo vem trazendo muitas coisas e muitas práticas que podem nos levar para o céu. Ou pode diminuir dentro de nós alguns incômodos e alguns pecados e algo que nos torna, digamos que até menos cristão, menos imagens de Cristo. É um tempo para refletirmos, é um tempo de reflexão. Hoje nós vamos falar daquele tempo que nos prepara para bem vivermos a semana maior. Vamos falar sobre Quaresma. E para o nosso bate-papo sobre Quaresma, esse tempo de conversão, nós temos a presença do nosso ilustre convidado, o Padre Bruno. Ele que é o padre mais novo da Diocese, pároco da Paróquia São Cosme e São Damião e promotor vocacional da Diocese de Juazeiro. Seja bem-vindo, meu santo. Obrigado, Arthur. Boa tarde, Paula. Boa tarde também a cada irmão e irmã que nos acompanha neste podcast. É uma alegria podermos estarmos juntos neste momento e, na oportunidade, tratarmos sobre esse tempo litúrgico tão bonito, tão profundo e que nos leva, de fato, a nos aproximarmos ainda mais de nosso Senhor Jesus Cristo. E para iniciarmos esse tempo, vamos começar o nosso bate-papo santo. Padre, vamos iniciar falando sobre a origem desse tempo. Nós sabemos que muitos cristãos vivem intensamente esse tempo de preparação para a Páscoa, mas nem todos sabem a sua origem. Então, qual é a origem da Quaresma? Como iniciou historicamente essa comemoração? Pois bem, Arthur, como você mesmo já, de certa forma, na sua pergunta, você já fala aquilo que é a grande motivação da origem desse tempo. Depois que nosso Senhor Jesus Cristo retorna para os céus, a grande centralidade, aquilo que vai impulsionar a comunidade cristã, as primeiras comunidades cristãs, é o evento ressurreição. É a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa Páscoa, ela era celebrada no primeiro momento, aos domingos, semanalmente, era a Páscoa semanal, a fração do pão. Os cristãos se reuniam em casa e iam assim celebrar a Páscoa. Porém, dado a importância desse tempo, desse evento que marca a vida das primeiras comunidades cristãs, o evento ressurreição, viu-se a necessidade, então, de celebrar anualmente essa solenidade, essa festa litúrgica. E para se preparar, digamos assim, para uma melhor vivência desse tempo, então surge a necessidade de um tempo preparatório. No primeiro momento eram apenas 3 dias, que é hoje o que nós temos do tríduo pascal. Depois, com desenvolvimento, porque muitas coisas na igreja vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, ali em torno do 3º século, viu-se a necessidade, então, de aumentar a quantidade de dias de preparação. Então, passou-se a 40 dias. Então, ali no 3º século, a partir da necessidade, sobretudo aqueles cristãos que estavam vindo do judaísmo ou do paganismo, para que eles pudessem se preparar ainda melhor e tivessem uma identificação, uma compreensão melhor da fé, então viu-se a necessidade de 40 dias. E aí a gente vai ver o porquê também do 40, porque o 40 traz em si uma simbologia muito forte na Bíblia, já desde o Primeiro Testamento. Outro ponto também, igual o senhor falou, é a duração da Quaresma, porque desde o pontificado de Paulo VI, muitos acreditam que a Quaresma tem 44 dias, né? Porque ele falou que se encerra na Quinta-feira Santa. Mas muitos ainda vivem esse tempo somente até o Domingo de Ramos. Mas, na verdade, padre,
quando se inicia e quando se encerra esse tempo? Então, a quaresma ela inicia com a celebração das cinzas. Na quarta-feira de cinzas, naquele ato litúrgico, nós damos início, assim, ao tempo quaresmal. E o seu encerramento é, de fato, ao entardecer da Quinta-feira Santa. Por quê? No período quaresmal, domingo é Páscoa. Então, domingo é solenidade. Então, não se conta. É tanto que quando se faz, por exemplo, algum tipo de abstinência, algum tipo de jejum nesse tempo quaresmal, a orientação é que não se faça no domingo, porque o domingo, por excelência, não é dia de jejum, não é dia de penitência, ainda que seja dentro desse tempo litúrgico da quaresma. Então, a quaresma ela inicia na quarta-feira de cinzas e ela se estende ali até ao entardecer da Quinta-feira Santa, porque a missa vespertina da quinta-feira, aí inicia-se assim o tríduo pascal. E agora nós vamos para o quadro Vozes do Interior. Nesse mês de março, nós teremos na comunidade de São José, lá no Rodeadouro, a festa e tríduo na comunidade, do dia 15 ao 19 de março. E voltando ao bate-papo, padre, então vamos, entender esse tempo quaresmal. Então ele é um tempo muito peculiar, um tempo que ele é bastante único dentro da igreja. E a igreja ela sempre traz símbolos, de forma que deixa esse tempo muito evidente, Então existem aspectos que mudam, as cores, Então, se o senhor pudesse falar um pouco sobre isso que permeia, Nós sabemos que tem a cor roxa, que é muito marcante, a ausência de flores, E vários outros pontos que estão ligados a esse tempo. Isso mesmo, Paula. É um tempo, digamos assim, mais silencioso, é um tempo mais contemplativo, porque assim, qual é a chamada principal da quaresma? É a conversão. Então, a liturgia, digamos que ela precisa refletir também esse processo de contemplação, de interiorização. O roxo é a cor penitencial, é uma cor que nos leva a uma sobriedade mais litúrgica, mais penitencial, mais de introspecção, que é próprio desse tempo santo da quaresma. Não se deve ornar o altar, mas não apenas de flores, mas de tudo aquilo que por vezes vai destoar do verdadeiro sentido e são adereços. Então, se não coloca flores, mas também, por exemplo, muitas estantes de missal que são muito solenes, nesse tempo elas também deveriam ser retiradas, porque assim, se indica a flores porque é um elemento que está ali mais à vista, mas é justamente o sentido de retirar as flores é para que haja uma certa sobriedade no espaço litúrgico, um espaço mais limpo, digamos assim, sem muito acessórios. Porque a quaresma é justamente para a gente olhar para o nosso interior, analisarmos hoje como eu estou, como cristão, como cristã, e onde eu quero chegar. Então a liturgia, de certa forma, nos leva, por exemplo, os cânticos, se nós formos ver a letra desse tempo quaresmal, é uma letra que fala muito de penitência, de conversão. Os instrumentos de percussão nesse período, eles deveriam também ser resguardados. Só instrumentos para acompanhar a música litúrgica, porque o barulho, e aí vem também a questão das palmas, que também, não apenas nesse tempo, mas não há nada, digamos assim, nem que proíba, ou nem que indique que deve se bater palmas. Por vezes parece que as palmas estão prescritas nas rubricas, quando na verdade não há nada, nem que proíba e nem que firme-as na liturgia. Porém, nesse período, muitos muitos liturgistas recomendam, até aqui no Brasil, que as palmas ela está muito acompanhada com dado cultural, mas que nesse tempo quaresmal se resguardem as palmas,
os cânticos sejam mais sóbrios e os elementos litúrgicos eles apontem para esse tempo. Mas aí a gente abre uma exceção no 4º domingo da Quaresma, que é o domingo da alegria. Então, 4º domingo da Quaresma, nós trocamos o roxo, pode ser trocado pelo rosa. É uma antecipação. Nós já vivemos na Quaresma, nesse domingo, domingo da alegria, uma realidade pascal. Então, na Quaresma, a gente já antecipa. Então, nesse domingo se pode retornar as flores, se pode já um instrumento de percussão, porque já é uma realidade de antecipação da grande festa, da maior festa de nossa fé cristã, que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando um pouco sobre essa questão dos cânticos, né? A gente sabe que não canta também o Glória. O Glória ele acaba sendo suprimido, não é isso? Nesse tempo. E os cânticos, eles evitam, né, tanto o evangelho, aquelas exaltações e louvores, não é isso? Isso, porque o Glória é um hino de louvor. E não é que a Quaresma também seja um tempo de tristeza, não é esse o sentido, mas é porque a gente se resguarda, é como se nós estivéssemos ali resguardados para darmos o grande glória na vigília pascal. Também não se deve dizer o aleluia, não se recita o hino do aleluia nesse período quaresmal. Ele é substituído por outras antífonas mais sóbrias, digamos assim, porque o aleluia é uma aclamação de louvor e a gente deixa o louvor para a Páscoa, que é a ressurreição. E a gente vai vendo que a liturgia, de certa forma, já aponta duas realidades importantes que são inseparáveis: cruz e glória. Não se pode chegar à glória da ressurreição sem antes passar na cruz. Então, não se pode bradar o aleluia, o hino de louvor, sem antes fazer esse processo de interiorização, de purificação, de revisão de vida, que é próprio desse tempo da Quaresma. Se a gente pudesse também dizer assim, que o que vai pontuar, o que marca esse tempo quaresmal é uma própria revisão da nossa vida. O Papa Francisco dizia agora, na última quarta-feira de cinzas, que é preciso a gente deixar nessa quaresma que as nossas máscaras caiam, deixar, digamos que ele usava um termo falsidade, para que a gente possa analisar verdadeiramente hoje a nossa vida, hoje como nós estamos e, é claro, aonde nós queremos chegar. E a Igreja nos possibilita alguns instrumentos, digamos assim, de conversão para esse tempo santo que é a Quaresma. Perfeito. E nesse tempo, como o Arthur comentava, nós temos a festa de São José, né, que às vezes cai nesse tempo. E a Igreja também permite, né, que nesse período possa acontecer como se fosse um festejo, não é isso? Isso é uma solenidade. Se abre algumas precedências, né? São José, a Ascensão, nesse período. E agora, esse ano, o dia 19 cai num domingo. Então, a liturgia da Igreja antecipa a solenidade de São José para o sábado, porque assim, o domingo do tempo quaresmal, e aí há algumas discussões litúrgicas, muitos ainda presidem, mesmo a liturgia antecipando para o dia 18, que é o sábado, mas muitos, por um dado cultural, pela questão também da devoção a São José, muitos acabam presidindo no domingo essa solenidade. Mas por que não presidir essa solenidade no domingo? Porque os domingos, os 5 domingos desse tempo quaresmal, eles são intocáveis. Então tem um roteiro litúrgico. As leituras, elas de certa forma apresentam lá desde Abraão a história da salvação. Então, se você substitui as leituras e você troca, por exemplo, pela solenidade de São José, de certa forma a gente está destoando. E mesmo sendo a devoção, e a gente é devoto de São José, nós amamos São José, mas a gente sabe que o centro da fé cristã
é Jesus Cristo. E aí há até uma forma de já irmos sendo educados pela própria liturgia. Seria um esforço, é claro que isso não acontece da noite para o dia. A gente sabe que muitas das nossas comunidades vão presidir dia 19, mas eu lembro de um professor meu de liturgia, que ele dizia, olha, se preside dia 19, que ao menos se mantenha a cor do domingo, né, que vai ser o domingo do quarto domingo esse ano, seria ou roxo ou rosa, e as leituras também do dia, que não fossem substituídas nesse sentido. Mas é claro que aí entram outros elementos de procissão, de alegria, de glória, porque é próprio da solenidade de São José. Isso. Interessante, bem interessante isso. E agora, Santo Antônio vai usar Paula para acordar vocês sobre um assunto muito polêmico durante a Quaresma. Vamos agora para o martelo dos hereges. E hoje o nosso martelo dos hereges vai utilizar o Código de Direito Canônico da Igreja Católica, no número 1251, que diz assim: quanto à abstinência a qual estão obrigados todos os que completam 14 anos, a Igreja prescreve que são dias de penitência todas as sextas-feiras do ano, dias em que, salvo no caso de coincidirem com alguma solenidade, estamos obrigados a nos abstermos de carne. Muitos momentos no Brasil, e nós como cristãos, nós vamos buscando meios para fugir à lei. Não só na igreja, como em tudo no Brasil. Há um costume no Brasil e uma palavrinha que é muito errado, que é o tal do jeitinho brasileiro. E é uma pena quando nós trazemos esse jeitinho brasileiro para dentro da tradição e do costume da igreja. Muitas pessoas utilizam o induto que tem no Brasil para que a pessoa troque esse momento de abstinência de carne por obras da misericórdia ou por outra ação de caridade. Muitas pessoas utilizam desse induto como uma forma de comer carne na sexta-feira e nem fazer o induto. Ou trocar simplesmente tendo condição de se abster da carne. A abstinência, ela na sua realidade, ela é algo que nós vamos realmente sentir falta. Não teria lógica eu me abster de algo que eu não me importo ou que não faz parte no meu dia a dia. Então, o martelo dos hereges hoje vem nos trazer a realidade de que há um aconselhamento da igreja, e não há um aconselhamento nesse ponto, há uma lei canônica que nos pede essa abstinência. E essa abstinência nos pede por um motivo, para que durante todo o ano, uma vez na semana, nós possamos tirar para refletir a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, hoje o martelo dos hereges vem nos falar o seguinte: muitas vezes nós queremos dar um jeitinho nas coisas. Nós queremos amenizar. Ah, Paula, mas se eu não comer carne, o que é que eu vou comer? Ovo? Nada. Por quê? Só uma vez na semana eu não posso me abster de comer a carne vermelha. Então, meus irmãos, o que o martelo dos hereges, né, esse quadro vem nos trazer, é uma chamada de atenção. A mim também, na minha realidade, e a cada um de nós que tem a oportunidade de assistir esse podcast. A igreja nos instrui que pelo menos uma vez na semana durante o ano nós possamos tirar esse tempo de abstinência para reflexão. E eu acredito que tanto eu quanto vocês, sabendo disso, vamos fazer essa abstinência com muito amor, porque a gente lembra do sacrifício do nosso Senhor por nós. Padre, explica um pouquinho para a gente essa diferença do que é
abstinência, jejum, e como a igreja vai realmente nos ensinando a fazer essas práticas. Então, o jejum, nós tomamos tanto o jejum como a oração e a esmola, são 3 exercícios desse tempo quaresmal. E o jejum, ele está diretamente ligado à privação de alimentos, né? Então, a igreja, como a quaresma, de certa forma, é um período penitencial de purificação, então a igreja nos coloca essa prática do jejum, essa prática de reparação, se abster, mas ao mesmo tempo, quando a gente se abstém, quando a gente jejua, a gente, de certa forma, também domina os nossos impulsos, as nossas paixões, vive aquela realidade de Jesus quando é tentado, nem só de pão vive o homem, mas também o jejum, ele é pedagógico, porque ele está diretamente ligado à esmola. Não é o jejum pelo jejum. Não significa jejuar por jejuar, mas nós somos chamados a jejuar, mas também para fazer com que sintamos a necessidade daqueles que são privados do básico, não por uma escolha, mas por uma necessidade muitas vezes imposta. E também deve abrir-nos para a caridade. Por isso a importância de estar ligado jejum e esmola, porque ao passo que eu jejum, aquilo que eu tiro da minha alimentação, eu deveria, por exemplo, juntar, seja, por exemplo, aquilo que eu iria investir na carne, aquela verba financeira, o mais correto seria eu investir no final do mês, por exemplo, e doar, fazer um gesto de caridade, doar uma cesta básica, até poder também doar, sei lá, 1 quilo de carne para quem nem tem a oportunidade de comer, não porque é sexta, não porque é quarta, mas é porque, infelizmente, as condições já não permitem, tem essa realidade. E não foi por acaso que os bispos da CNBB pediram esse indulto para que se houvesse essa troca da abstinência, porque na verdade muitos se abstêm em nosso país não por uma questão de fé, mas é por uma realidade social. Não come carne, não é para recordar a sexta-feira da paixão, não é uma questão de fé, mas é porque muitas vezes falta. Então, o jejum, quais são os dias que a igreja indica? Na quarta-feira, são os dias obrigatórios, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. O jejum que consiste uma refeição completa e 2 pela metade. Então, por exemplo, você toma um café da manhã incompleto, você almoça, mas também não é para se fartar, é um almoço moderado, comendo sempre o básico, e o jantar incompleto. E nesse período, nesse meio termo, não se deve lanchar, apenas tomar água. Aí a igreja convida as pessoas que têm 18 anos completos, até 59 anos, para a prática do jejum. É claro que gestantes ou pessoas que fazem algum tipo de acompanhamento, que precisam ser medicadas, precisam estar alimentadas, a igreja abre, digamos assim, essas exceções para essas realidades. Mas todo batizado de 18 anos a 59 anos é chamado a jejuar obrigatoriamente, como preceito, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E aí, atrelado ao jejum, tem a abstinência, que abstinência não significa ser necessariamente de alimentos. Nós podemos também nos abster, é claro, que de alimentos tem os dias que você já falou, que é a carne, por exemplo, na quarta-feira de cinzas e durante todas as sextas-feiras do ano, exceto quando não há solenidade. Por exemplo, se dia 19 agora de março fosse uma sexta-feira, então se abriria uma exceção, por conta que é a solenidade de São José, por exemplo. Então, a abstinência ela não é apenas de alimentos, mas nós podemos, por exemplo, nos abster de realidades e situações que, por vezes, estão nos tirando o tempo
de outra prática muito importante, que é a oração. Hoje as redes sociais, muitas vezes a gente perde muito tempo nas redes sociais e pouco se reza. Então, seria um período de fazer uma abstinência de redes sociais, ou de açúcar, por exemplo, é muito comum nesse período quaresmal, tem gente que não coloca açúcar em nada, ou não toma sobremesa, ou se abster, aqueles que, por exemplo, utilizam bebidas alcoólicas, fazem abstinência, não vou no período da quaresma, ou a pizza, ou o pastel, mas tudo isso deve ter um sentido profundo, um sentido maior. Por exemplo, uma vez, numa comunidade, o Senhor me disse, olha, eu vou fazer abstinência, padre. Eu gosto de tomar, no final de semana, a minha cervejinha. E, durante a quaresma, eu não vou tomar a cerveja. Mas o dinheiro que eu iria gastar com a cerveja, eu vou juntar e, no final, eu vou doar para uma pessoa que está passando necessidade ou para uma instituição de caridade. Veja, aqui está o verdadeiro sentido. São Leão Magno já dizia que o jejum não é simplesmente se abster, mas é gerar em nós obras de misericórdia, porque senão a gente cai no ritualismo do jejuar por jejuar, do se abster por se abster. E não é esse o verdadeiro sentido. O profeta Isaías já dizia, olha, qual é o verdadeiro jejum? Porque também não adianta jejuar a prática exterior se o nosso interior não reflete esse jejum. O que é que adianta jejuar? Já dizia Isaías, mas se você trama contra o seu irmão, ou se você faz, por exemplo, você faz trapacias, você fofoca, você tira, digamos assim, daquele que tira aquilo que é da pessoa, faz desvios, você rouba. Então não adianta essa prática de jejum. Por isso que deve ser sempre uma tomada de consciência nunca exterior. Não é jejuar para que os outros, digamos, notem em nós a cara de tristeza. Tem gente que jejua e faz questão de dizer, hoje eu estou jejuando. Mas a própria palavra de Deus, a leitura bíblica da quarta-feira de cinzas, nós ouvíamos, falando sobre as práticas, os exercícios. Não é apenas rezar, não é apenas dar esmola, não é apenas jejuar, mas é preciso saber fazer. Porque os hipócritas também faziam isso. Eles davam esmola, mas davam esmola para se promover, jejuava para que os outros vissem. Então, é uma realidade que deve ser sempre uma tomada do interior, um desejo de mudar primeiro o coração e, é claro, se assemelhar a nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque não existe, digamos assim, prática mais genuinamente cristã, exercício, do que a caridade. A caridade, de certa forma, nos conforma ao Mestre. Ele é fonte de todo amor. Então, quando a gente se abstém, quando a gente jejua, visando a caridade, visando o sofrimento, a compaixão, a empatia, o bem para com o outro, nós, nesse sentido, só temos a crescer. Agora, é claro que há também um certo relativismo. Hoje, dizer assim, eu não vou jejuar, a igreja já, no Brasil, já recebeu esse indulto, mas veja, é para se abster, não necessariamente de carne, mas de uma obra de misericórdia. Então, se você nem se abstém de carne, você também não se abstém de outros elementos e você nem realiza obras de misericórdia, então a gente está caindo em outro mal, que é o mal do relativismo, que hoje é muito comum. Então, essas observâncias, elas são úteis, são importantes, são válidas, porque elas vão, de certa forma, nos formando na fé, uma pedagogia. A igreja é mestra e ela nos ensina. Então, é sempre válido nesse tempo quaresmal, não só na quaresma, mas durante as sextas-feiras do ano, fazer essa observância da abstinência de carne. Eu me abstenho por quê? Porque o sacrifício, o cordeiro foi imolado por nós numa sexta-feira
tiraram-nos o Senhor. Então, por isso, não se derrama sangue. Essa simbologia já dos nossos pais na fé dos judeus e que a gente carrega conosco, que é muito belo. Agora, é preciso ter o entendimento, saber viver, e eu até diria mais, hoje muitos nem têm conhecimento disso. Por isso que não fazem. Os nossos católicos, infelizmente, não chegam a uma boa catequese, não são bem formados, também muitos não procuram. Então, não tem conhecimento de que toda sexta-feira do ano, por exemplo, é dia de abstinência de carne. Sim. E outro ponto também muito pertinente é a penitência. Eu não sei se entra no caso da abstenção ou se tem outro sentido, outro significado. Mas a penitência, no caso, seria você se abster de alguma coisa ou entraria em outro assunto? É uma abstinência, né? A penitência nós fazemos também nesse período quaresmal, que as três práticas, digamos assim, os 3 exercícios quaresmais é a oração, a esmola e o jejum. E a penitência está ligado diretamente ao jejum, porque quando a gente faz a penitência é justamente para controlar os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas paixões, mas também participarmos do sacrifício de Cristo. Ele sofreu por nós, ali não foi encenação. A gente vê muitas peças, né, nesse tempo da Semana Santa, mas Jesus sofreu na carne. Aquilo dali foi na carne, a dor, o flagelo, a humilhação por nós. Então, a igreja nos convida também, de certa forma, a nossa penitência, a abrir mão, por exemplo, de um chocolate, que pode ser uma coisa simples. Mas veja, se a gente começa com o simples, nós vamos fazer grandes coisas. É porque às vezes a gente já quer começar das grandes coisas, mas na verdade não. É dando pequenos passos, pequenas penitências que vão se somando e que a gente, quando terminar o período quaresmal, a gente vai, de certa forma, ver o que é essencial para a minha vida, o que me aproxima de Cristo, o que me faz mais cristão, porque a quaresma tem esse desejo, o jejum, a oração, a esmola. Qual é a principal finalidade? Nos aproximarmos de Cristo. Então, queira Deus que a gente chegue ao final dessa quaresma e perceba, eu hoje estou mais próximo de Jesus. Eu hoje me sinto um cristão melhor, uma cristã melhor. E se isso a gente toma como valor, a gente vai levar não apenas para esse período, porque também não adianta se abster e ser uma coisa pesarosa no sentido de já estar contando os dias para chegar, por exemplo, à Quinta-feira Santa, para deixar para trás e às vezes multiplicar. Eu não fiz, então agora eu vou fazer em dobro. Aquilo que eu não fiz é nas redes sociais. Eu passei 40 dias sem acessar o Instagram. Então eu vou esperar chegar a Quinta-feira Santa e agora na Páscoa eu vou acessar em dobro. Então não tem sentido. Porque são práticas que vão nos disciplinar para que a gente alcance aquilo que Deus deseja de nós e, sobretudo, para que a gente se aproxime ainda mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vi testemunho uma vez que eu achei muito interessante desse período. Uma pessoa recém-convertida e ela dizia que não conseguia rezar o terço. Diz que tentava rezar o terço, dormia muito. E aí ela colocou como prática quaresmal. Na primeira semana ela rezaria uma dezena. Aí na segunda semana ela rezaria 2 dezenas. Na terceira semana, e aí para que conseguisse ir pegando o ritmo, que ela disse que toda vez que começava a rezar o texto, dormia. E aí eu achei muito bonito, porque a gente espera realmente, as pessoas têm essa ideia de que, não, eu vou fazer uma coisa bem grande, né? Eu vou fazer algo tão... E ela falou assim, foi um testemunho quaresmal que eu disse assim, como o Martim, né? A Via Cruz, a Via Sacra e realmente esse período me aproximou, né, da Virgem das Dores. Ela dizia assim, porque ela começou pequeno. E aí ela rezava 10 Ave Maria só e ela dizia assim, nossa, mas foi tão pouquinho, quero rezar mais.
Aí quando ela rezava 2, ela dizia, nossa, foi tão pouquinho, quero rezar mais. Até que essa pessoa conseguiu rezar o terço e usar isso, né? E carregar essa prática que foi adquirida nesse período quaresmal. Então, eu acho esse testemunho muito bonito, porque me remete muito àquela passagem do Evangelho, né? Que diz, seja fiel no pouco, né? Que o Senhor lhe renderá muito, muito mais. Padre, só para a gente finalizar aqui, nos fala sobre a prática, sobre a oração da Via Sacra, que é uma prática que a igreja também nos chama a rezar nesse período, né? Todas as sextas-feiras. Como nós podemos fazer essa oração da Via Sacra nesse período? Isso é uma prática, um exercício também desse período quaresmal, que a Via Sacra é a gente fazer memória dos últimos passos, a Via Crucis, os últimos passos de nosso Senhor Jesus Cristo, né, desde a sua chegada até o Gólgota, até o Calvário. Então, de certa forma, é uma oração penitencial, uma oração piedosa, também muito profunda, muito enraizada na religiosidade popular. E a gente pode rezar tanto em comunidade, é muito comum nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, a Via Sacra. Se reza geralmente na sexta, porque a gente tem conhecimento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo na sexta-feira. Então, se reza nas sextas-feiras, nesse período quaresmal. Mas também, se você não tem oportunidade de rezar a Via Sacra em comunidade, que você possa rezar a Via Sacra só. Porque assim, seria uma forma de intensificar a prática oracional. A quaresma nós somos chamados a rezar mais. Se a gente já reza na quaresma, nós devíamos intensificar as nossas orações. E um exercício para isso é a Via Sacra. Então a gente percorre os últimos passos, a gente vai contemplando as dores, as quedas, mas também que ele ali não esteve só. Aparece Simão de Cirene, aparece Verônica, aparece as mulheres, e que na nossa vida também a gente passa por esse Calvário. Cada um de nós temos que carregar as nossas cruzes diárias, e quando nós rezamos, celebramos a Via Sacra, nós estamos, de certa forma, participando a nossa cruz, participando da cruz de Cristo, porque assim o nosso sofrimento não é em vão. Tudo aquilo que a gente padece, tudo aquilo que a gente sofre, toda a dor que nós passamos, não é em vão, mas é para participar do sofrimento de Cristo e saber que Ele não permanece na cruz. A cruz não é o ponto de chegada, Ele ressuscita, tem a glória. Por isso que eu dizia das duas realidades, glória e cruz, que são inseparáveis. Hoje, infelizmente, pela sociedade que nós vivemos, pela mentalidade que se criou, muita gente quer abandonar a cruz, já quer ir direto para a glória. De certa forma é mais agradável ir direto para a glória, mas para a glória ter o seu sentido, nós precisamos passar pelo Calvário. Mas que a gente também tenha consciência de que no Calvário nós não estamos sozinhos. Se Ele não esteve só, o Pai está ali a todo momento, a Virgem Maria, as mulheres. Então também nós, em nossas dores, em nossos sofrimentos, não estamos sozinhos. Carregamos, mas na certeza de que Ele, por primeiro, carregou a cruz por nós. Quem quiser procurar as confissões, os plantões aqui na paróquia acontecem nos dias de terça, quarta e quinta, de 9 às 12 e de 14 às 17. E nesse momento eu gostaria de falar com você um assunto muito sério, muito grave mesmo, muito importante. Você já deixou o seu like aqui nesse vídeo? Você já comentou, já compartilhou, já se inscreveu? Não? Aí, pô. Tá difícil, Santo Antônio tá ali olhando para vocês, viu? Nós precisamos muito da ajuda de vocês, então, por favor, gente, não custa nada. Vocês vão descer aqui a tela, vão clicar em compartilhar
e vão mandar para o grupo da sua comunidade, postar nos seus status. Se postar lá nos stories, nos marque, que nós iremos postar todo mundo, tá certo? Também não esqueça de interagir conosco lá no Instagram e nas outras redes sociais. Beleza? Nós temos esse trato. Por favor, gente, precisamos da ajuda de vocês. Santo Antônio está aqui de olho em cada um, viu? E o Pode Ser Santo tem uma página no Instagram. Agora parte do Instagram da paróquia. Então, lá no Instagram do Pode Ser Santo, nós vamos estar colocando conteúdos exclusivos aqui do podcast. Então, segue lá o Instagram do Pode Ser Santo para que você tenha acesso a esse conteúdo. Padre Bruno, conta pra gente também, quem quiser buscar a confissão com o senhor, quais os horários que está confessando lá na paróquia? Isso, a confissão também, a gente, nesse período quaresmal, nós pedimos aos fiéis que recorram a esse sacramento de reconciliação com o Senhor, essa prática. E lá na nossa paróquia eu atendo confissão na terça-feira, das 9 às 12, na quarta-feira, das 14h30 às 17 horas, na quinta, das 17 às 19 e na sexta, das 10 às 12 horas. Muito bem, horários diversificados, Isso. Né? Gente, muitos lugares para confissão. Também agora a igreja sempre faz aqueles plantões, né? A diocese faz aquele plantão comunitário, onde vai tendo... Então, a oportunidade da reconciliação. Lembrando que sim, somos todos pecadores, né? Confessamos o nosso pecado, somos aqui todos pecadores, mas precisamos pedir o perdão que está de braços abertos do Senhor para nos dar. Padre Bruno, foi um grande obrigada. Foi até, como é que se diz, ver Bruno seminarista, agora Bruno padre. Pois é. Mas nós queremos agradecer muito. É uma honra ter sua presença aqui. Você tem uma história conosco aqui na comunidade de amizade, né? E de caminhada, de oração. Então, muito obrigada pelo seu sim, essa semana corrida, né? Mas o senhor tirou esse tempinho para estar aqui conosco. Então, eu ainda estou me acostumando a chamar de senhor e de padre, viu? Mas a gente chega lá. Então, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu agradeço também Paula, Arthur, também o pessoal da técnica que está nos auxiliando nesse podcast. É sempre um motivo de alegria poder retornar a essa paróquia, que eu também vivi momentos felizes da vida e agora nós somos vizinhos. Eu assumi a paróquia São Cosme e São Damião no último dia 28 de janeiro e para mim é um motivo de alegria poder, de certa forma, colaborar nesse processo e já parabenizar vocês, jovens desta paróquia, pela iniciativa de estar nas redes sociais levando conteúdo, mas sobretudo levando evangelização, porque eu acho que acima de tudo essa é a nossa missão de anunciarmos a Jesus onde quer que seja e da forma que seja. Então, parabéns também pela iniciativa e a gente se coloca sempre à disposição, aquilo que a gente puder e estiver ao nosso alcance, conte sempre comigo. E é isso, finalizamos mais um episódio e tchau, povo santo.